Olá, meu nome é Priscila Olsen, eu sou professora do bloco de Imunoclínica e vou começar falando um pouco para vocês sobre a resposta imunológica e relembrando os principais aspectos que vão ser relevantes nesse bloco. Bem, então, nesse slide, a gente vê que elas todas se diferenciam de um progenitor comum, e esse progenitor comum vai dar origem ao progenitor comum mieloide e ao progenitor linfóide comum. Deste progenitor vão se originar então os linfócitos T e B, células da imunidade adaptativa, assim como células natural killer e também alguns subtipos de célula dendrítica. E as demais células do sistema imune, as células como outras dendríticas, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos e mastócitos, são originados então desse progenitor mieloide comum. A gente pode ver que em algumas das etapas de diferenciação, essas células elas se diferenciam na medula óssea e, posteriormente, grande parte delas vai circular pelo sangue, algumas permanecem como células circulantes, como os granulócitos, por exemplo, e outras vão se diferenciar, como os linfócitos T, em determinadas regiões, como no timo, e após a diferenciação, essas demais células elas podem se localizar em tecidos onde elas permanecem por um determinado momento, por um determinado tempo. Se a gente separar aqui essas células aqui são as células que a gente conhece do sistema imune inato, mastócito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, os monócitos, que na verdade são conhecidos como monócitos no sangue, mas que quando entram no tecido onde vão residir, podem se diferenciar em macrófagos específicos daqueles tecidos, com algumas características especiais. E algumas das células dendríticas que podem se diferenciar a partir de células progenitoras semelhantes às progenitoras dos macrófagos. Essas células são células que vão residir no tecido, elas são muito importantes. O macrófago e as células dendríticas são as principais células que fazem fagocitose de micro-organismos, de antígenos de uma forma geral. E também são as principais células apresentadoras de antígeno. Elas vão apresentar esses antígenos que elas reconhecem, fagocitam, para os linfócitos T. Os linfócitos T, por sua vez, que podem ser CD4, que são também conhecidos como auxiliares, ou CD8, que são conhecidos como citotóxicos, vão agir após o reconhecimento desse antígeno, vão ser ativadas. E as células CD4, que são as auxiliares, vão agir através da produção de citocinas, enquanto as células TCD8 citotóxicas vão agir produzindo mediadores e eliminando células-alvo. Já os linfócitos B, eles são células que também reconhecem o antígeno. Os linfócitos B, eles também são células apresentadoras de antígeno, que eles são capazes de reconhecer esse antígeno, vão poder fagocitar esse antígeno e apresentar também para linfócitos T esses antígenos. E os linfócitos B, eles são as células conhecidas como produtoras de anticorpos. Elas são as principais células que produzem anticorpos. A gente vai falar bastante sobre essa célula, sendo que uma das células que se diferencia a partir desse linfócito B virgem é chamada de plasmócito, que é a célula especializada em produção de anticorpo. Bem, a gente tem aqui esses três granulócitos que eu não falei muito. Os basófilos e eosinófilos são células que têm funções um pouco semelhantes. Eles produzem diversos mediadores inflamatórios nos seus grânulos, liberam esses grânulos mediante uma resposta inflamatória e estão bastante associados com respostas parasitárias ou respostas alérgicas. Os mastócitos, que são células residentes, né, que residem nas mucosas e em diversos tecidos que fazem fronteira com o ambiente externo, são células que também guardam diversos mediadores inflamatórios em seus grânulos. A atividade do mastócito ela geralmente está associada com a desgranulação inteira dessa célula, liberação de todos esses mediadores. Dentre eles, os mais conhecidos são histamina e heparina, que são mediadores que estão bastante associados com aumento da permeabilidade capilar e vasodilatação, que são processos extremamente importantes para o local da inflamação, para permitir a chamada e entrada de mais leucócitos para o local onde está ocorrendo uma inflamação.
Aqui no centro desses granulócitos tem os neutrófilos. Os neutrófilos são células muito importantes na resposta inflamatória. E são células que também carregam diversos mediadores inflamatórios em seus grânulos. Essas células, elas são células que têm uma atividade fagocítica muito importante, e elas são células que estão em grande concentração no sangue, e a partir do momento que há uma resposta inflamatória iniciada no tecido, os neutrófilos são as células que conseguem chegar mais rapidamente no tecido em que está ocorrendo a inflamação. Se a gente colocasse algumas dessas células em contexto, a gente poderia ver, numa resposta inflamatória, com a presença de bactérias, por exemplo, que a entrada das bactérias ela vai culminar com a ativação de células como os fagócitos, que vão ajudar a ativação de linfócitos T. Nesse caso aqui, a gente tem a representação das células CD4 auxiliares, ou helper em inglês, então TH. Essas células podem, através da liberação de citocinas, ajudar na ativação de linfócitos B, os quais vão secretar os anticorpos, que são muito importantes na resposta contra um micro-organismo. Também temos algumas das proteínas que vão estar associadas a essa resposta, como proteínas do sistema complemento, proteínas de fase aguda da inflamação, assim como os mediadores inflamatórios liberados por essas células que aumentam a permeabilidade capilar e promovem o recrutamento de demais leucócitos. E com esse envolvimento de todas essas células, de todos esses mediadores, a resposta inflamatória acontece frente a um micro-organismo. Então, isso é só para relembrar um pouco de algumas das principais células e como elas funcionam e o papel delas, né, numa resposta inflamatória. O linfócito B de um indivíduo adulto, ele passa pelo seu processo de maturação na medula óssea. Durante esse processo de maturação, a gente vê aqui nessa primeira célula da esquerda, né, que o receptor do linfócito B ainda não está completamente formado. Vale ressaltar que o receptor da célula B, que reconhece o antígeno, é exatamente o anticorpo, que também pode ser chamado de imunoglobulina, que está aqui nessa primeira célula, representada com esse quadrado, com esse retângulo laranja. Esse receptor também pode ser chamado de BCR, ou receptor de célula B. Então, ao longo do amadurecimento desse linfócito B, também vai ocorrer a formação correta desse receptor. Então, ele passa desse estágio de pré-BCR até se tornar um BCR maduro, um BCR capaz de reconhecer o antígeno. Essas estruturas que estão em amarelo ao lado do BCR são chamadas de IG-alfa e IG-beta, e são, na verdade, estruturas que auxiliam o BCR a fazer a sinalização intracelular para o linfócito B, a partir do momento que esse linfócito B reconhece o antígeno. Então, quando essa célula B madura chega na periferia, aliás, ela chega na periferia ainda imatura e ela sofre ainda o processo de maturação até ela chegar a esse momento em que ela está pronta para reconhecer o antígeno. E a partir do momento que ela reconhece o antígeno, essa célula, ela ainda, antes de reconhecer o antígeno, ela é chamada de célula virgem ou naive, e a partir do momento que ela reconhece o antígeno, ela pode se diferenciar em uma célula B de memória, que é uma célula especializada em reconhecer o antígeno e vai reconhecer o antígeno e proliferar muito mais rapidamente do que a própria célula B virgem, ou ela pode se diferenciar em um plasmócito, que é essa célula bastante eficaz em produzir anticorpos. Esses plasmócitos é que permanecem durante longa vida, produzindo anticorpos que vão se manter em determinada concentração na circulação sanguínea, especialmente quando se tratando dos anticorpos IgG. Então, aqui para representar o reconhecimento de um antígeno, né, que tem a estrutura repetitiva, o epítopo dele é repetitivo, então a gente vê que todos os epítopos que se repetem desse antígeno se ligam em diversos BCRs presentes na membrana do linfócito B. O reconhecimento desse antígeno faz com que essa célula seja ativada e comece a produzir diversos mediadores. É importante a gente ressaltar que o linfócito B ele consegue interagir também com as células apresentadoras de antígeno e com as células TCD4, que podem reconhecer esse mesmo antígeno através do MHC expresso na membrana do linfócito B. Então, o MHC
carregando uma parte desse antígeno fagocitado pelo linfócito B, pode ajudar aqui a ativação do linfócito T, CD4, que por sua vez produz citocinas que ajudam na ativação do linfócito B. Então existem alguns antígenos que vão ser capazes de induzir a ativação do linfócito T, e esses antígenos eles têm que ter proteína, porque o linfócito T ele só é ativado, ele só reconhece peptídeos que se ligam ao MHC. E peptídeos são pequenas porções de proteínas. Então, toda vez que houver uma resposta do linfócito B que seja uma resposta T-dependente, significa que há a presença de antígeno associado, de antígeno proteico associado a esse antígeno. Então, se a gente olhar de uma forma geral o que acontece com a ativação do linfócito B, a gente vê que o linfócito B ele pode reconhecer, ainda quando ele é uma célula madura, porém virgem, ele tem na sua membrana expresso o anticorpo ou imunoglobulina de isotipo M, então é um IgM, que está aqui representado embaixo. Esse IgM pode reconhecer o antígeno, esse antígeno pode ser um antígeno solúvel, por exemplo. E com o estímulo ou ajuda do linfócito TCD4, essa célula B ativada vai sofrer um processo chamado de expansão clonal, onde este clone carregando um anticorpo específico para esse antígeno vai se proliferar, e essas células podem, com o auxílio de citocinas produzidas pelo linfócito CD4, passar por alguns processos como troca de isotipo, passando a produzir então IgG no lugar de IgM, mudança da afinidade do anticorpo, produzindo anticorpos com a porção que se liga ao antígeno com afinidade maior do que o anticorpo inicial. E também essa célula pode se diferenciar em uma célula B de memória, que vai ser aquela célula mais eficaz na sua ativação quando se encontrar novamente esse antígeno. Se não houver a resposta dependente do linfócito T, ou seja, se a gente estiver pensando numa resposta do linfócito B prioritariamente acontecendo pelo estímulo de antígenos que sejam lipídicos ou de carboidrato ou de ácido nucleico, esse linfócito B ele pode sim se diferenciar em plasmócito, mas esses plasmócitos vão então produzir IgM e não os outros isotipos de anticorpo. E é importante ressaltar que esse encontro do linfócito B com o linfócito T, que eu representei na figura anterior, ele acontece numa estrutura chamada centro germinativo, que é uma região especializada dos linfonodos de drenagem, onde essas células podem se encontrar e favorecer a interação entre elas. Bem, então esses anticorpos secretados, eles têm então, os anticorpos ou imunoglobulinas, ou também BCR, são os receptores dos linfócitos B. Elas podem ser secretadas após o linfócito B ser ativado. E esses imunoglobulinas elas são muito importantes. A estrutura delas é muito importante também para que a gente entenda a função destes receptores. Então, vamos olhar novamente a estrutura desses anticorpos. As imunoglobulinas são formadas por duas cadeias pesadas idênticas e duas cadeias leves idênticas. Cada cadeia pesada pareia com uma cadeia leve e as cadeias pesadas pareiam entre si e se ligam através de ligações sulfídicas. A região que é a ligação do antígeno, antigen binding site, é a região que a gente chama de variável. Então, uma cadeia um segmento da cadeia leve é constante, então é CL, e 3 segmentos da cadeia pesada são constantes. E a gente tem aqui um segmento da cadeia pesada e um segmento da cadeia leve, sendo aquelas regiões variáveis, que vão ser exatamente aquelas que se ligam, então, ao antígeno. É importante ressaltar que nessa região que a gente chama de região efetora, onde a gente tem CH2 e CH3 das cadeias pesadas, essas regiões aqui é que determinam o isotipo do anticorpo. Então, isso vai determinar
a função efetora desse anticorpo. Por quê? Porque são essas regiões aqui que se ligam aos receptores celulares que reconhecem o anticorpo. E cada anticorpo vai se ligar, então, a receptores diferentes que vai determinar funções diferentes. Então, por isso, essas regiões aqui são importantes. E quando o anticorpo troca, né, de isotipo, quando o linfócito B é capaz de trocar o isotipo de anticorpo que ele produz, ele vai trocar, então, a função desse anticorpo. No entanto, é importante ressaltar que o anticorpo permanece com a mesma região de ligação antígeno. Então, o mesmo clone de linfócito B, ele é capaz de produzir anticorpos para o mesmo antígeno, né, sem muitas alterações aqui na região variável, a não ser as mutações que essa região variável pode sofrer também com auxílio da ativação do linfócito T. Mas ela troca o seu isotipo, então vai mudar a função efetora desse anticorpo posteriormente. Então a gente tem aqui os isotipos de anticorpo que podem ser produzidos, IgM, o IgD, o IgG, o IgA e o IgE. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, para relembrar como é formada a diversidade das imunoglobulinas, a gente tem aqui a representação das regiões que podem estar presentes no DNA dos linfócitos B em maturação. Então, quando o linfócito B está sofrendo processo de maturação, está montando ainda a sua imunoglobulina, ele precisa escolher um segmento V para se recombinar com um segmento D e um segmento J para formar a região variável da sua cadeia pesada, e também precisa escolher um segmento V e um segmento J para formar a região variável da sua cadeia leve, e assim essa cadeia leve vai se combinar com a cadeia pesada, formando então o anticorpo. E essas possíveis combinações que são feitas, elas geram anticorpos dos mais diversos. A gente tem uma estimativa de que até 2 vezes 10 a 12 anticorpos são formados a partir desse processo de diversidade, o que faz com que a gente tenha anticorpos com variações grandes em suas regiões que reconhecem o antígeno, favorecendo o reconhecimento de antígenos dos mais diversos. Os linfócitos B virgens, eles vão apresentar em sua membrana anticorpos IgM e anticorpos IgD. Então, a gente tem que células B maduras vão coexpressar IgM e IgD. Aí, durante o curso da resposta imune, após o reconhecimento de um antígeno pelo linfócito B através da sua IgM, e também, né, se esse linfócito B receber o auxílio do linfócito CD4 através da produção de citocinas, pode ocorrer o que a gente chama de troca de isotipo, alterando essa região CH do anticorpo de CMI, que seria a expressão da cauda que daria origem ao isotipo IgM, para C-gama, que daria origem ao IgG, C-epsilon, que daria origem ao IgE, ou C-alfa, que daria origem ao IgA. Então, a gente tem aqui a representação dessas imunoglobulinas, IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. A gente vê que IgG, IgM e IgE, elas têm 3 regiões, na verdade, elas têm 4 regiões constantes, enquanto que IgG, IgD e IgA têm apenas 3, então há uma pequena diferença. E a gente pode observar também esses pentágonozinhos aqui representam, na verdade, glicosilações ao redor dessas estruturas, que também vão ser diferentes de acordo com o tipo de imunoglobulina que a gente tem apresentado. E essas imunoglobulinas diferenciadas, essa diferença nessa região constante é que vai ditar a diferença da função desses anticorpos, já que os anticorpos livres, após reconhecer um antígeno, vão poder então se ligar em receptores que se ligam nessa região constante e ativar diferentes células, levando então a diferentes resultados na resposta inflamatória. É importante ressaltar que, para que esse anticorpo possa sair dessa conformação em que ele é transmembranar para ser um anticorpo secretado, o linfócito B ele precisa alterar a forma de imunoglobulina que ele está produzindo. Então, quando ele produz a imunoglobulina transmembranar, ele produz uma região hidrofóbica que se associa aqui à membrana do linfócito B e faz com que essa
essa proteína fique ancorada no linfócito B. E quando o linfócito B é ativado e se diferencia em plasmócito, ou seja, aquela célula secretora de anticorpo, a célula especializada em secretar, produzir e exportar os anticorpos para fora da célula, essa célula então passa a alterar a região que tem essa região hidrofóbica e produz então uma cauda um pouco menor e essa imunoglobulina consegue então ser secretada para agir como proteína solúvel em diversas regiões do corpo. Bem, então uma outra característica interessante das imunoglobulinas é que as IgMs e as IgAs, por exemplo, após produzidas, elas podem formar polímeros. A gente vê aqui a estrutura de uma IgM combinada, né, através de uma cadeia J aqui, formando pentâmeros, e a gente vê a IgA que pode formar dímeros. A polimerização da IgA ela é muito importante porque permite que essa IgA dimérica seja transportada do sangue através do epitélio para as mucosas. Então, a IgA produzida em linfócitos B, que podem estar, por exemplo, na medula óssea, eles podem ser secretados direcionalmente para o sangue. Do sangue podem ser, especialmente as diméricas, né, transportadas para o epitélio, através do epitélio para o trato gastrointestinal, o trato respiratório e o trato geniturinário. Então, o IgA é um anticorpo bastante importante nas regiões de mucosa, porque é aquele que consegue se acumular nas regiões de mucosa. É também a imunoglobulina que é transportada através do leite, né, que é secretada através do leite. A IgM, por sua vez, ela quando se polimeriza, né, a gente vê aqui a estrutura de pentâmeros e até hexâmeros podem ser encontrados de IgM no plasma, ela consegue aumentar a ligação, a força de ligação do anticorpo para o antígeno, porque cada anticorpo que tem duas regiões de ligação antígeno, quando se liga, né, nessa estrutura polimérica, aumenta o número de sítios de ligação ao antígeno e isso faz com que a força total de ligação dessa estrutura ao antígeno seja aumentada e aumenta então também a capacidade de neutralização do antígeno. Bem, uma outra questão que pode ser relembrada é a associação da imunoglobulina E, por exemplo, com respostas alérgicas e respostas a parasitos. Então, a gente sabe que a produção de IgE ela acontece numa circunstância em que linfócitos B e linfócitos T são ativados num contexto de presença de antígeno, um alérgeno, né, ou um parasito. Isso faz com que os linfócitos TCD4 produzam citocinas específicas que ajudam o linfócito B a trocar o isotipo da IgM para IgE, e a IgE vai ser então responsável pela ativação de células importantes na resposta alérgica, como por exemplo o mastócito. Então, só para relembrar aqui que a IgE está associada a esse tipo de resposta. Bem, então, quando a gente pensa numa resposta imunológica, com ativação de células do sistema imune adaptativo ou adquirido, a gente lembra que, a partir do momento que o indivíduo entra em contato com um antígeno, linfócitos B e linfócitos T, que eram então virgens, né, vão reconhecer esses micro-organismos, vai ocorrer a expansão clonal tanto de linfócito B quanto de linfócito T, vai ocorrer também a diferenciação dessas células, né, que vão ser células efetoras. O linfócito B pode ser, então, uma célula produtora de anticorpo, o linfócito T vai ser aquela célula que vai ajudar o linfócito B a mudar o tipo de anticorpo e também a fazer alterações na afinidade desse anticorpo. E a gente tem também uma fase efetora, onde os anticorpos vão ser bastante eficientes em neutralizar esse antígeno e eliminar o antígeno, e uma vez que a imunidade humoral e celular consigam debelar esse antígeno, há um declínio da resposta imunológica, com redução de número de células e a continuidade de células
T e B de memórias sobreviventes, que são células que vão ser rapidamente ativadas num contexto de uma resposta secundária. Lembrando que as células produtoras de anticorpo, os plasmócitos, especialmente os de longa duração, vão permanecer produzindo anticorpos durante muito tempo, que também vai favorecer a resposta mais rápida quando no contato secundário ao mesmo antígeno. Então, relembrando um pouco da resposta imunológica e da memória imunológica, a gente tem que, após o encontro do antígeno, as células B inativas e um antígeno X, por exemplo, elas vão proliferar, e a gente vai ter a resposta primária a esse antígeno X. A produção de anticorpos vai decair um pouco, mas vai se manter estável até a gente ter a resposta secundária, ou seja, um segundo contato com o antígeno X, onde a resposta é muito mais intensa e mais rápida. Isso se deve não só à presença de células B de memória, como à presença dos anticorpos presentes dos plasmócitos, né? Então, essa resposta secundária ela vai ser muito mais rápida do que uma resposta primária, um antígeno Y. Então, essas são as questões que eu queria abordar com vocês rapidamente sobre a resposta imunológica e sobre algumas características, especialmente dos linfócitos B e da produção de anticorpos, que vão ser relevantes para as próximas aulas. Eu vou deixar alguns sites que eu gostaria que vocês consultassem e que podem auxiliar vocês, mas eu também prontifico, caso vocês tenham dúvidas, podem me escrever e a gente pode conversar um pouco também nos nossos encontros a respeito dessa primeira aula. Até mais!